Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vocês gostaram das aulas da semana passada? Eu espero que sim, tá? Vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje a nossa aula vai ser sobre língua portuguesa. E para começar, vamos analisar primeiro algumas coisas. Vamos preparar alguns materiais para começar a aula. Que tal você estar num lugar confortável, bem iluminado, tá? Para você fazer as atividades bem corretamente. E eu quero que vocês peguem alguns materiais para participar da aula de hoje. Vamos precisar hoje da aula para a aula de hoje o livro de geografia, tá? O livro de português. Caso você não esteja com eles em casa, tudo bem, preste atenção na aula, tá? E vamos precisar também de caderno de desenho, lápis e lápis de cor. Se você não tiver o caderno de desenho, você pega uma folha em branco, uma folha de ofício. Que a atividade de hoje vai ser um desenho, isso mesmo, um desenho. E agora que eu já falei dos materiais, que você já está em um local confortável, começar a nossa aula. Antes de começar a acolhida, eu quero explicar o conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um amigo de Vinícius de Moraes. Vocês lembram que nós estávamos lendo os poemas de Vinícius de Moraes? Hoje nós vamos ler um poema de um amigo dele. Nós também vamos falar sobre variação regional de vocabulário. Grande essas palavras, né? Mas você vai entender já já o que significa isso, tá? Então, vamos começar com a nossa acolhida. Como eu falei, nós vamos falar sobre um poema de um amigo de Vinícius de Moraes. Olha só, o poema de hoje vai ser de Carlos Drummond de Andrade. Ele também era um poeta brasileiro e era amigo de Vinícius de Moraes. Drummond e Vinícius sempre estiveram por perto, trocando cartas e admiração mútua, ou seja, eles admiravam o trabalho do outro. Eles escreviam cartas elogiando o poema, elogiando todo o trabalho que eles faziam. E agora nós vamos ler um poema de Carlos Drummond de Andrade. Preste bastante atenção, que nós vamos fazer uma ligação desse poema com nossos dias atuais, com as coisas que estão acontecendo conosco nesse momento de pandemia, tá? Vamos lá. O nome do poema é José, de Carlos Drummond de Andrade. José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você que é sem nome, você que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vieneses, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. E aí, vocês gostaram do poema? Olha, ele não está todo, eu botei só 2 estrofes dele, tá? Mas vamos pensar um pouco. Esse poema, ele trata de uma pessoa que está se sentindo triste. Já percebeu? E eu quero que vocês pensem um pouco. Nesse momento de pandemia, de quarentena, você tem se sentido triste? Me conta. Você sente aquele sentimento, eu queria sair, brincar com os meus amigos, falar com o povo, não é? Mas você não pode, porque nós estamos vivendo um momento difícil, tanto para o Brasil, como também para o mundo. Mas nós vamos nos desesperar com isso? Não, né? Você vai fazer o quê? O poema pergunta, e agora, José? O que é que você vai fazer? E agora? O que você vai fazer com isso? Você vai chorar? Você vai gritar? Vai se desesperar? Não, você vai fazer alguma coisa para levantar o seu ânimo, para ficar feliz, para ficar para cima, tá certo? E vai vir aqui assistir as videoaulas comigo. Olha só, então todas as vezes que você se sentir triste porque você queria conversar, sair, não grita, não se desespera, tá? Você vai fazer alguma coisa legal. Cantar uma música, dançar, brincar, desenhar, ler um livro, tá?
e também assistir as videoaulas, ok? Então, agora que a gente já fez a nossa acolhida, já refletimos um pouco sobre o poema, vamos começar a nossa aula. Olha só, a nossa aula de hoje vai falar sobre variação regional de vocabulário. E o que é isso, professora? A variação regional de vocabulário é o uso de palavras e expressões diferentes nas várias regiões do país. Variação é diferentes formas de falar uma palavra, que vai depender de quê? Da região ou regional em que você vai estar. E vocabulário são as palavras. Então, a variação regional de vocabulário é as várias formas de se falar uma palavra. Vai depender também do local em que a pessoa está, tá certo? E para que essa variação regional serve? Olha só. Quando vem um coleguinha seu visitar você aqui em Sergipe, vamos dizer que ele é de São Paulo e você é de Sergipe. Ele vem e começa a se comunicar com você. As palavras que ele fala, algumas é totalmente diferente da sua. Tanto a forma de falar, como o sotaque é diferente, não é isso? E isso é ruim, professora? Não, isso é bom porque isso contribui para ampliar a cultura e enriquecer o vocabulário. Então, se um dia você precisar visitar esse seu amigo lá em São Paulo e quiser ir numa padaria e pedir o nosso famoso pão de sal ou pão francês, você vai saber como chamar. Você vai saber como pedir lá na padaria. Então, você vai enriquecer o seu vocabulário, tá certo? E falar diferente é falar errado? Não, não é, tá certo? Olha só o exemplo que eu dei no instante. Variação regional de vocabulário. O que é isso aqui mesmo? É o nosso famoso pão de sal ou pão francês, né? Aqui nós chamamos assim, ou pão de sal ou francês, não é isso? Quando você vai na padaria, bota aí R$2 de pão de sal, não é assim? Esse alimento, aqui em Sergipe, é chamado de pão francês, mas em outros lugares, em outras regiões, é chamado de diferentes formas. Vamos ver? Olha só, no Rio de Janeiro, é chamado de pão de sal, como nós chamamos. Já no interior do Nordeste, é chamado de pão aguado. No Ceará, é chamado de carioquinha. Olha só que diferente, carioquinha. No Rio Grande do Sul, é chamado de cacetinho. Na região norte, é chamado carequinha. Conseguiu compreender essa variação regional de vocabulário? Aqui nós chamamos de uma forma e em outros lugares é chamado de outra forma. Vamos ver mais exemplos? Olha aqui, ó. Mandioca. Aqui nós chamamos de mandioca ou de macaxeira, né? Mas tem lugar que chama de aipim. Essa laranjinha aqui, nós chamamos aqui em Sergipe, nós chamamos de tangerina. Mas em outros lugares é chamado de bergamota, mimosa, laranja cravo, mexerica. E o nosso famoso geladinho, que nós amamos, né, no verão, amamos no verão. Nós chamamos aqui de geladinho, mas existe um lugar que chama de sacolé, chup-chup, laranjinha e din-din. E o nosso famoso pão francês, né, que também é chamado de carequinha e pão de sal. Agora nós vamos fazer a ligação do conteúdo de português com o conteúdo de geografia. Nós vamos falar sobre algumas comunidades e como isso interfere. Agora nós vamos conhecer algumas comunidades e vamos perceber como como a região, ela interfere, o lugar, ela interfere na nossa fala. Olha só, aqui nós temos uma comunidade caiçara. E o que é isso, professora? Vamos observar a imagem. Nós estamos vendo aqui barcos, não é isso? E a praia, estão à beira-mar. Uma comunidade caiçara são pessoas que moram à beira-mar, próximo do mar.
ao redor do mar, tá certo? E essa comunidade, eles vivem, a sobrevivência deles é através da pesca. Então, a alimentação dele é baseada na pesca e na agricultura que eles cultivam ao redor, próximo da casa deles. Então, o que é uma comunidade caiçara? São pessoas que moram à beira-mar, certo? E se você parar para pensar, será que a forma que o pessoal que mora numa comunidade caiçara é igual a uma comunidade que mora em quilombos, uma comunidade quilombola, por exemplo? Não, é diferente. Vamos ver o que é uma comunidade quilombola. Repara, olha só. Aqui nós temos uma comunidade quilombola. Tá vendo a imagem? A comunidade quilombola é uma comunidade rural formada em áreas de antigos quilombos, tá? Então, ela está formada em um local onde antigamente tinha quilombos. E aí, vocês acham que a forma de falar de uma comunidade caiçara e quilombola é igual? Com certeza não. Com certeza eles vão ter expressões, falas totalmente diferentes uma da outra. Então, a comunidade, o local, as paisagens, elas interferem na nossa forma de viver, tá certo? Agora, nós vamos falar sobre essa comunidade aí, ó, comunidade ribeirinha. Vocês sabem o que é uma comunidade ribeirinha? Ó, as casas dessa comunidade, elas são construídas em estacas de madeira. Não sei se vocês conseguem perceber aqui na imagem, olha. São feitas em estacas de madeira para proteger das águas do rio no período de cheia. Então, quando começa a chover bastante, essa água, ela aumenta, né? O volume vai aumentando. E aí, para proteger essas comunidades ribeirinhas, eles constroem as suas casas com estacas de madeira. E essa comunidade, para se locomover, para ir para outro lugar, eles fazem o transporte por meio de barcos. Olha que legal. Qual é o nosso meio de transporte aqui? São carros, ônibus, né? Isso, motocicleta. No caso deles, o meio de transporte é o barco. E agora, nós vamos ver uma população que mora na onde mesmo? Ó, na grande cidade. Olha só os elementos presentes nessa paisagem. Vocês conseguem ver verde, árvores? Não, o número de verde nas grandes cidades é reduzido. O que é que nós conseguimos ver? Nós conseguimos ver prédios, não é isso? Casas, grandes construções. Estamos analisando agora as paisagens dos lugares. Então, existem várias formas de observar uma paisagem. E uma paisagem é formada por vários elementos. E as pessoas, elas vivem em diferentes lugares. E isso interfere bastante no vocabulário delas, tá certo? Agora que nós já estamos sabendo que é variação regional de vocabulário, que as diferentes formas de expressar, de falar alguma coisa, por exemplo, a nossa famosa macaxeira é chamada de aipim, de mandioca, certo? E isso vai depender do local onde a pessoa está. E nós fizemos uma ligação com o conteúdo de geografia. Olha só, várias comunidades, várias pessoas moram em diferentes lugares e isso vai contribuir para a formação do seu vocabulário, ok? Então, será que as gírias de uma comunidade quilombola é igual às gírias de uma comunidade ribeirinha? Com certeza não, é diferente. Por quê? Porque ele vai se basear pelos elementos presentes em sua paisagem, pela convivência com as pessoas ao seu redor, tá certo? Agora que nós já aprendemos um pouco de geografia e um pouco de português e já fizemos uma ligação desses conteúdos, eu vou passar para vocês o que é a tarefa de hoje, a atividade de hoje. Então, pegue seu caderno e anote. E olhe, eu quero ver o resultado, viu? Mande para sua professora que ela dará um jeito de chegar até mim, tá? Mande para sua professora que eu quero ver a sua produção. Olhe, a atividade de hoje vai ser: a primeira é a leitura das páginas 16 e 17 do livro de Geografia.
você vai fazer a leitura do livro. Isso é bom por quê? Porque vai treinar a sua leitura. Quando você voltar para a escola, você vai estar bem melhor na leitura. Ó, a leitura dessas folhas, tá? Vocês vão aprender sobre as paisagens dos lugares e os elementos que formam a paisagem. E a segunda atividade é fazer um desenho de uma paisagem. Você vai fazer um desenho bem bonito, bem caprichado e vai mandar para sua professora, tá certo? Capriche no desenho, deixe bem bonito e bem colorido, ok? E aí, gostaram da aula de hoje? Aprendeu bastante, né? Muitas coisas nós aprendemos hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A nossa aula vai ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau!